Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório. Amados e diletos irmãos, eu tenho tentado trazer passo a passo o Sermão do Monte. Eu ainda estou no capítulo 5, versículo 43. E esta semana estarei tentando concluir esta mensagem. Vamos à palavra de Deus. E depois estaremos começando o capítulo 6. O versículo 43 está escrito assim: Ouviste o que foi dito: amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldize, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que seja filho do Pai que está nos céus, porque assim faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desce sobre o justo e o injusto. Pois se amarde os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes o publicano também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença, para ministrar, Senhor, a Tua palavra. Te peço, meu Deus, uma unção, uma porção do Teu infinito amor, do Teu Espírito Santo, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar. Use-me, ó Deus, para trazer um ensino acerca do Sermão do Monte, Pai, falando aos corações do Teu servo, da Tua igreja amada, daqueles que me acompanham, Pai, através da rede social. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, é possível amar o nosso inimigo? É possível orarmos por aqueles que nos maltratam? O Senhor Jesus disse: ouviste que foi dito: amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mas será possível, amados, nós termos esta capacidade de amarmos os inimigos? Segundo o Senhor Jesus, sim. O Sermão da Montanha é o mais importante dos discursos de Cristo. E nele que o nosso Senhor, o nosso Mestre, apresenta ao mundo a natureza do seu reino. Esse reino, a qual não é deste mundo, o próprio Senhor Jesus disse, no livro de João, capítulo 18, verso 36, ele disse: meu reino não é deste mundo. E este é um reino de natureza do Senhor Jesus, é um reino, ele é espiritual, ele é diferente do reino deste planeta, pois este planeta está pervertido pelo pecado. O reino de Cristo é um reino espiritual, e os que querem fazer parte deste reino devem ser seres espirituais. Portanto, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, o ensinamento que o Senhor Jesus ensina neste sermão, constitui uma necessidade, na verdade, algo que seria obrigatório, não havendo opção para a exceção. Por se tratar, amados irmãos, de uma orientação espiritual, as mesmas são difíceis de serem postas em prática.
por ser de natureza espiritual, pois a nossa própria natureza é uma natureza carnal, uma natureza caída. Sendo assim, podemos, amados irmãos, concluir que só é possível viver conforme o preceito do Senhor Jesus Cristo se formos transformados pela natureza do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo atuando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, transformando homens e mulheres em seres espirituais. Somente assim poderemos ter a nossa vida moldada à semelhança da natureza de Cristo, a semelhança da natureza do próprio Salvador. Quero, através desta pequena reflexão, trazer uma análise das mais famosas ordens do Senhor Jesus em seu sermão, onde ele diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mateus 5, verso 44. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É possível praticar ato tão contrário à nossa vontade pecaminosa? É possível orarmos por aqueles que nos maltratam? Amados, segundo o Senhor Jesus, segundo a ordem de Cristo, a resposta é sim. Muitos acham impossível amar o inimigo e orar por ele. Mas o Senhor requer isso de todos os seus seguidores, de todos aqueles que se tornaram seu servo, de todos aqueles que quiserem ser filho de Deus, do Pai Celeste. Portanto, devemos buscar durante a nossa meditação, durante ao estudarmos a palavra de Deus, colocar o nosso próprio orgulho de lado, o nosso próprio preceito de lado, e com espírito de adoração buscarmos conhecer mais sobre o maravilhoso mandamento de amor deixado pelo próprio Senhor Jesus. Existe, através do conhecimento que nós temos, da tradição que existia no período do Senhor Jesus, um perigo que os rabinos traziam, o ensinamento que os rabinos, líderes religiosos traziam no período em que Jesus se manifestou ao mundo. Mas primeiro precisamos conhecer a história, amado. Sabemos que depois que os judeus regressaram da Babilônia, a liderança religiosa se preocuparam em não permitir que os erros que os levaram ao cativeiro voltassem a se repetir. E uma das medidas tomada para refrear a possibilidade de haver idolatria, de haver transgressão da lei, foi a criação, amados irmãos, de um grupo de estudioso responsável pela interpretação da lei, que viesse interpretar a lei de Moisés, os quais transmitia a sua interpretação ao povo que era leigo, ao povo que não conhecia o mandamento de Deus. Essa atitude tiveram um resultado positivo na época, visto que a maior parte do povo judeu nunca mais se envolveu com idolatria. Mas isto, amado, acabou por criar semente que viria a ser a religião, ou seja, iria criar algo dentro do ser humano que seria a religião, como diz assim, a religião mata, amados.
A religião em si, ser religioso simplesmente mata a alma do ser humano. Principalmente aqueles que são legalistas, que são aqueles que vivem apontando os erros de outras pessoas. Amados, isso nós vemos que acabou acontecendo nos dias de Jesus. Com o passar dos anos, aqueles que interpretavam as leis começaram a se preocupar não mais com o espírito da lei, e sim com a letra. E a letra ela mata. Eles estavam preocupados simplesmente com algo frio. Suas intermináveis discussões sobre como deveria se dar a observância da lei mosaica criaram uma lista de deveres que não tinha nada a ver com o próprio Deus, com aquilo que Deus havia ordenado. E essas tradições obscureceram a imagem de Deus entre os judeus. Desde os mais comuns do povo até os mais sábios estudiosos da lei, e todos foram escravizados pelo preceito legalista que eles mesmos haviam criado. Passaram a ser simplesmente religioso, sem a ausência da lei, que é o amor. As tradições rabinas, ou seja, aquilo que os rabinos estavam ensinando, afastaram as pessoas de Deus, tornando-os meros cumpridores de regras. As pessoas cumpriam as regras ao pé da letra, mas sem o espírito de adoração a Deus. E dentre estas incontáveis regras criadas pelos rabinos, havia um que exigia o amor ao próximo, mas que dava liberdade para odiar aqueles que eles consideravam inimigos. Sendo assim, era possível odiar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de povo, desde que esta pessoa não fosse considerada próxima. Em outras palavras, os judeus estavam livres para demonstrar amor apenas para os próprios familiares, para aqueles que eram seus amigos mais chegados. Esse tipo de interpretação que os rabinos trouxeram suscitou um debate acalorado sobre quem seria o próximo, ou seja, quem deveria ser amado e quem poderia ser eventualmente odiado. E essa questão, amados, foi levada até ao Senhor Jesus. Se nós lermos o livro de Lucas, capítulo 10, verso 25 até o verso 29, nós veremos essa questão. Os fariseus queriam saber a opinião do Senhor Jesus. Ele queria saber o que o Senhor Jesus pensava a respeito de quem seria o próximo. Mas eles estavam fazendo isso apenas com a intenção de colocar o Senhor Jesus à prova. Não que eles não queriam aprender com ele. Porém, nós vemos, amados irmãos, que o Senhor Jesus não deixou nenhuma margem de dúvida ao ensinar quem é o próximo, aquele que está diante de cada um de nós, amados irmãos, que necessita da minha, da sua ajuda, independente de quem quer que seja esta pessoa. Basta nós lermos o livro de Lucas, capítulo 10, verso 30 até o 37. O Senhor Jesus conta também a parábola do bom samaritano, mostrando que o bom samaritano, diferente dos judeus, teve uma atitude nobre,
diferente do fariseu, diferente daquele que conhecia as leis de Deus. Ele agiu movido por espírito de amor, de bondade. Amado, esta via de regra, algumas tradições são criadas tendo como base a Sagrada Escritura, e essa era uma delas, o mandamento: amarás o teu próximo. Este é um mandamento encontrado no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18. Mas nenhuma parte do Antigo Testamento diz explicitamente: odiará o teu inimigo. Deus nunca usou esta palavra. Esta palavra foi criada pelos homens. Portanto, é bem verdade que existe passagem que encoraja a hostilidade, ou seja, a vingança, como por exemplo, a ordem divina dada por Deus a Israel para que destruísse os cananeus que habitavam a terra prometida. E o fato de ter ordenado o extermínio de algumas nações para que Israel tomasse a herança prometida por Deus. Isto foi usado como argumento para a interpretação dos próprios rabinos. Se os inimigos deveriam ser destruídos, então deveria ser odiado. Então eles deveriam odiar. É isso que eles interpretaram. Então, amados, se o inimigo poderia ser destruído como Deus havia ordenado, como deveria ser amado? Antes deveria ser odiado. Por causa disso, os judeus consideravam todos os outros povos, todos os outros que não fizessem parte do judaísmo, que não fossem judeus de nascimento, que fosse chamado povo gentio, deveria ser odiado. Eles consideravam como inimigo, como digno de toda o seu ódio. Assim, o mandamento para amar o próximo seria estendido simplesmente para o povo judeus, como sendo para amar outros judeus. Os fariseus possivelmente restringia o próximo a outro fariseu, tanto que ele chamava a si mesmo um ao outro de próximo. Como povo cristão, amados, devemos tomar cuidado para não deixar que as tradições e as más interpretações da Bíblia, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos compreender, venha obscurecer o nosso conhecimento, e assim acabamos seguindo os costumes e os preceitos humanos, principalmente aqueles, amados irmãos, que conhecem as Sagradas Escrituras, deve aprender a viver conforme o ensinamento do Senhor Jesus. A Igreja de Cristo, ela precisa compreender o significado que o Senhor Jesus disse: desejo misericórdia e não sacrifício. O Senhor Jesus quer que nós venhamos usar de benevolência, de misericórdia, estendendo nossa mão e abraçando o nosso irmão, e não somente o nosso irmão, mas procurar transformar nosso inimigo em amigo, transformar aqueles que nos maldizem em pessoas que nos abençoem. Amados, este é o ensino do Senhor Jesus. Amanhã eu estarei falando sobre amar intensamente aqueles que nos desprezam, o amor pelos inimigos. E não estou falando do inimigo da nossa alma, estou falando dos seres que muitas vezes se levantam contra nós. Pois o inimigo da nossa alma, este já foi julgado pelo Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, eu te louvo, Pai, pela tua benignidade,
pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia santa, Pai. Eu te louvo pela tua grande compaixão de nos ensinar cada dia, Senhor, a compreendermos a verdade e assim possamos, ó Deus, viver segundo o teu preceito, segundo o teu mandamento. Ensina-nos, ó Deus, a termos dentro de nós compaixão, misericórdia, benignidade, bondade, para que assim possamos vencer cada dia as dificuldades que os nossos próprios sentimentos humanos têm feito com que muitas vezes venhamos a ser juízes, a ser muitas vezes aquele que aponta o defeito dos outros, quando nós mesmos estamos muitas vezes atolados em próprios defeitos, na nossa própria limitações, na nossa própria humanidade, muitas vezes cheio de preceitos e defeitos, cheio muitas vezes de má qualidade, pois somente o Senhor pode nos purificar e nos dar a natureza divina. Somente o Senhor pode nos dar a natureza de Cristo. Somente o Senhor pode nos dar o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habitar em nós, assim nós podemos ser verdadeiramente servo do Senhor. Por isso eu te louvo, Pai, e te glorifico em o nome do Senhor Jesus. Este, amados irmãos, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Amém.